Do lado de cá, você está entrando nas ondas do mar ao bar, episódio 26. Estou aqui em cenário diferente do habitual. Para quem está assistindo a gente no YouTube já viu, mas quem está no Spotify corre lá. Estou num cenário diferente aqui para apresentar este episódio especial. Vocês vão ver por que é especial. Fiquem com a gente agora aí. Vou passar agora aqui a palavra a um dos nossos integrantes que estamos aqui toda semana, eu com meu irmão querido, meu primo querido. Primeiro, Fernando, fala aí. Alô, gente, eu sou o Fernando Barbalho Martins, daí o Barmar, e estamos aqui, como sempre, toda quinzena, segunda-feira, terça, depende do dia, depende da semana, estamos aqui falando da visão da nossa geração, da geração X, em relação às coisas do mundo. Como a geração X, os 50 mais, os quase 50, estão vendo tudo o que acontece, o que já aconteceu, discutindo, fazendo a nossa terapia coletiva de toda quinzena. E quem quiser compartilhar esse momento aqui conosco, vê aonde, Marcelo? Então, fala galera, beleza? Marcelo Martins, o mar, do mar ao bar. Então, vocês têm no Instagram, do mar ao bar, oficial, é o único que é do Mar ao Bar oficial. Tem o TikTok, o Spotify e o YouTube do Mar ao Bar. Como o meu primo falou, como o Fernando falou, quinzenalmente nossos episódios, nossos cortes. O Jay-Z tá meio cansado, mas a gente vai voltar a colocar os cortes aí para vocês verem as chamadas. Nosso último episódio foi maravilhoso, com a entrevista aí com o nosso querido Marcelo. E agora partindo para o episódio 26. Diz aí, Felipe, o que é? Esse episódio vai ser sobre o quê, cara? Pois é, Marcelo, hoje nós temos um episódio muito especial. Quem tá vendo a gente vai ver por que ele é especial, por que eu tô num cenário novo. Bom, vou mostrar para vocês aqui exatamente onde eu estou. Nós temos aqui uma casa linda, muito grande. Olha aqui, ó, camisa do Flamengo. E o episódio tem tudo a ver com isso. Estamos aqui num lugar para mostrar para vocês. Olhem só que maravilha, tem tudo a ver com o nosso episódio. Estamos aqui, olha aí! Episódio especial fala sobre o quê? Sobre time. Você precisa de ter um time? Se for Mengão, ó, com a assinatura do Messias, precisa, mas a gente precisa mesmo ter um time? Até onde vai? Mas não é só time de futebol, né, que a gente tá falando, né? Essa coisa de ficar se filiando, se arrebentando as relações por causa de time, ou o que o Marcelo Machado falou no último episódio. Você precisa de um time para ser seu sobrenome? Exatamente. Pense, vocês vão pensar muito, refletir muito depois desse episódio, se você precisa estar sempre de um lado, com alguma posição. Vai ser futebol, vai ser um monte de coisa junto, hein? E nós estamos juntos porque eu vim ao Rio de Janeiro, vim passar uma época aqui, alguns dias, e fizemos aqui um encontro especial. Mas nós pensamos até em gravar aqui, né? Em gravar mas tem junto. muita coisa para fazer além de gravar. Vocês são ótimos, mas a gente tem muita gente. Tem muita gente para Tem muita gente, muito jogo de capoeira para jogar, e jogo do Flamengo para ir. Então, vamos, daqui a pouco cada um vai entrar num estúdio diferente de novo. Sim. Para a gente começar agora o nosso episódio. Então, quem está no Spotify pode ver esse pupurrizinho assim do começo da gente aqui junto, pela primeira vez junto. Isso aí. E é isso, fica ligado aí que... É isso aí, voltamos a estar em telas separadas aqui, para quem não está nos vendo, no Spotify, está só ouvindo, estamos aqui, voltamos a gravar nos nossos estúdios oficiais, o Fernando com um fundo um pouco diferente, o Marcelo com o fundo de sempre, eu também, ó o fundo lá ele. Vamos lá, então, vamos dando continuidade ao tema que o Fernando apresentou, ele que propôs, então ele que vai começar a questão do tema. Vai lá, Fernando. Vamos lá, de novo. Então, hoje, a pergunta que a gente está pondo para a nossa audiência é: você precisa mesmo ter um time? E a ideia aqui é falar do posicionamento
não só da geração X, mas de todo mundo em relação a essa questão não só da polarização política. Hoje, o que mais sobressai é essa polarização política, não só no Brasil, em diversos lugares você vê uma oposição muito radical. Quem vota num não pode gostar de ninguém que votou no outro. As posições que um candidato ou que um político adota é a posição que eu tenho que seguir. Então, eu tenho que comprar o pacote inteiro dele, né? Ou tenho que comprar o pacote inteiro do outro. Eu tenho que odiar tudo que o outro propõe. E isso, essa ideia me veio lembrando de passagens que eu tive com os meus filhos mais velhos, quando eles eram pré-adolescentes, né? Vitor criança, Vitor que vai fazer 18, a Laura que fez 21, a Laura pré-adolescente, o Vitor quase chegando na pré-adolescência, estavam naquela que assim, eu gosto de uma banda, eu tenho que odiar a outra. E eu me lembro que aqui em casa tinha uma dissensão específica, que era, a Laura gostava de House, né? Seriado médico, né? Daquele cara meio bastante antipático, bastante excêntrico, né? Aquele médico que fazia diagnósticos diferenciados, muito inteligente, mas cáustico demais, né? Uma pessoa quase que insuportável. E a Isabela gosta também de coisa com tema médico, mas gostava de ver Grey's Anatomy, que era aquela pegada um pouco mais antiga, tinha romance em paralelo com as tramas propriamente médicas. E a Laura, como é que você vê isso, mãe? Porque assim, ela via House e não podia ver Grey's Anatomy, e vice-versa. Então, isso foi antes da gente entrar, esse período foi antes da gente entrar nessa confusão enorme de polarização política, radicalismo, famílias se desfazendo. Então, assim, essa história de comprar um pacote integral e odiar tudo que o outro pacote oferece, seja na política, na cultura, na música, no futebol, qualquer área da vida. Como é que vocês veem isso? Vocês percebem isso se espraiando ou se originando de outras áreas da vida também, ou vocês só veem isso na política? Cara, eu penso que é geral, assim, as pessoas estão muito, eu vejo que a política de um tempo para cá deu uma exacerbada, eu não sei falar palavras difíceis como Fernando. Exacerbada, isso. Larga a Christian, fala aí. Uma exagerada nesse papo, assim, porque de uma hora para outra, de uns tempos para cá, todo mundo virou politicão, né? Entende tudo de política, sabe tudo que está acontecendo, mas eu penso que isso é uma parte do negócio. Eu vejo esse movimento muito ligado, Fernando, a falta de atenção ao outro mesmo. Acho que a gente está passando por um momento muito crítico de falta de atenção, de empatia, de ouvir o outro. Tá todo mundo muito com os seus conceitos pré-formados, pré-fixados, e com essa coisa do tempo, essa aceleração de tudo, as pessoas não conseguem nem mais parar para ouvir a ideia do outro. Então, vou pegar esse exemplo que você falou do Grey's Anatomy e do House. Com certeza, nas duas séries tem algo que é em comum. Tem alguma coisa em comum. De cara, a questão da medicina, a questão de terem pessoas doentes, terem médicos. E tem várias outras coisas que devem ser em comum. Só que tem formatos distintos que agradam um e não agrada o outro. Então, eu vejo que as pessoas estão muito reticentes e pouco pacientes em entender que existem gostos e existem opiniões diferentes. Então, eu lembro que, há algum tempo atrás, e até trazendo um pouco para a questão do futebol, a gente tinha discussões homéricas, e de muito tempo.
e blá, pá, e vai para aqui, vai para lá. E ponto, acabou ali, ia tomar uma, ou então ia tomar um refrigerante, jogar a pelada, fazer o que ia fazer e tá tudo bem. Hoje, cara, tá arriscado sair no pau. Porque o cara não vai concordar que o outro é melhor do que aquele cartão não era para acontecer. Então, eu acho que isso é um processo, cara, meio que da vida que a gente está levando, sabe? Meio que mecanizada, meio que automatizada. Eu acordo, faço isso, vou para o trabalho, respondo e-mail, faço reunião, sabe? É aquela coisa ali que eu não posso sair do roteiro porque é tempo. Aí eu preciso olhar minha rede social, fico preso naquela rede social ali, rolando para cima e não dou a devida atenção que a gente deu em algum momento, né? Então, esses dias a gente até trocou, na verdade eu postei no meu history um depoimento do Alex Escobar, que é um jornalista da Rede Globo, falando sobre isso, um pouco sobre isso. Sobre como o trânsito do Rio de Janeiro está violento. E os motociclistas brigando entre eles, brigando com os carros, coisa que eu via há muito tempo em São Paulo e não via aqui. E agora está acontecendo isso. E aí, se não tiver passagem pela esquerda, vai ter pela direita e dane-se, suba a calçada e vou embora. Porque está faltando amor, cara. Está faltando educação, está faltando amor. Está faltando a base, sabe? Está faltando ali a base das coisas para as pessoas poderem discutir com mais propriedade e aceitando a opinião do outro. E, nesse ponto, inclusive, da política, né, sem entrar em lado aqui ou ali, é muita superficialidade e muita crença no que é dito, né? Tá todo mundo nas suas bolhas. Isso vale para política, isso vale para outros temas, né? Então ali eu tô na minha bolha, onde eu assisto o jornal que vai falar o que eu quero ouvir sobre aquela opinião, eu vou seguir os influenciadores que vão falar o que eu quero ouvir sobre aquilo, e eu não dou oportunidade de seguir um cara que é do outro lado, para eu ouvir a ideia dele e de repente falar, pô, isso aqui faz sentido. Eu tenho um conceito mais para esse lado, mas esse cara tá falando algo que, pô, faz todo sentido, e beleza, não tem problema eu concordar. Eu acho que as pessoas estão com medo, inclusive, de concordar com o outro lado, porque vai falar assim, pô, tá vendo? Ele não é o cara que tinha falado que era. E isso tá valendo para tudo, gente. Tá valendo para tudo. Né? Se você no futebol tá num campeonato onde tem um time carioca e naquele momento você quer torcer para aquele time, para que ele vença, pô, você vai ser massacrado, porque você não pode. Pô, como é que eu não posso? Eu posso. Isso aí é minha vida, é minha decisão. Você não tem nada a ver com isso. Pô, um tempo atrás eu tive uma discussão, cara, sobre uma questão de feio e bonito. De achar um nome feio e um nome bonito. Eu achei um nome feio e teve uma pessoa que ficou pé da vida comigo porque eu achei o nome feio. Por que você acha esse nome feio? Eu falei, porque eu acho o nome feio, cacete. Eu acho o nome feio. Então, você não tem que achar feio, porque não existe feio. Gente, aí começou uma discussão. E ele está querendo ditar sobre o meu gosto. Pô, eu posso achar você bonito, você feio, e problema a minha visão sobre aquilo. E eu tenho que aprender a te ouvir e ponderar e a gente discutir. Então está faltando essa ponderação, essa discussão, essa troca para a gente poder avançar. Sim, todo mundo tem que ter time hoje, tem que ter time. Todo mundo tem que ter um lado, um time. Se não tiver, você é o isentão, sabe? Isentão virou xingamento. Né? Mas até isentão é um time, né? Em alguns grupos que eu participo, eu sou, assim, meio que tacitamente condenado. Não, quem não fez a opção em determinado momento, agora tem que arcar com a culpa de estarmos assim. Não, olha só, eu quando foi apresentado o tema, eu pensei logo que a gente ia por esse caminho, né? Acabar criticando a questão de você ter um time. Foi a sua questão, né? A gente precisa ter um time mesmo e tal.
que acontece? O ser humano, desde que acho que se entende por gente ali, socialmente falando, acho que há uma tribalização, que até foi um termo que você botou na pauta. Tem que se identificar, assim, quando é adolescente, né, começa a se identificar com um grupo, com outro. Acho que isso faz parte importante da maturidade, né, de alguém que está crescendo ali. E eu acho que é importante, sim, você ter um time para você se identificar. Quer você, eu gosto de pegar onda, eu sou da tribo dos surfistas, eu gosto de jogar capoeira, eu faço isso, eu sou advogado, então eu gosto dessa tribo aqui. Mas o problema é quando se fecha, né? Quando se fecha, e quando se fecha, quando você bate de frente e começa a odiar o outro, que é o que vocês estão falando em relação às redes sociais, realmente. Porque é a valentia da rede social, como a gente já falou em outro episódio, da amizade. Tem coisas que as pessoas, às vezes, na rede social, no grupo de WhatsApp, não falaria ao vivo. E hoje em dia fala. E hoje em dia perde-se a amizade, né? Quebra-se uma relação um pouco mais amistosa que você tem com alguém, porque você está ali num grupo de WhatsApp, você fala, e aí a outra pessoa, quando vê o argumento dela derrubado, e aí no meio do grupo quer se impor, aí já lança logo um meme para te sacanear, e aí você também se acha ridicularizado, e aí aquele negócio assíncrono também, como eu falei naquele episódio, que aí você, caramba, mas aí fica matutando aquilo, é meio como um coleguinha de jornalismo, outro dia eu vi ele postando, como é que tem uma pessoa do outro lado, às vezes do outro lado do Atlântico, tem a capacidade de me irritar, de me deixar pau da vida, por causa de um comentário, né? Então eu acho que sim, a gente precisa ter time também na vida, porque depois que chega uma certa altura também da vida da nossa geração, por exemplo, começa a ficar mais velho, se você também não tem um time, entre aspas, para chamar de seu, a galera do vôlei de praia, a galera do jiu-jitsu, que eu sempre fiz ou que eu não fiz, enfim, num esporte que eu comece a fazer, isso também faz parte, né? Às vezes a gente começar a fazer alguma coisa mais velho, para também ter um outro círculo de amizade. Eu acho que é importante você ter times para você se identificar, para você se integrar a um grupo e fazer umas rotinas, mas não passar isso para um ódio, para um confronto com o outro, ter tolerância ao outro, como a gente tanto fala aqui. Mas eu acho que você falou agora a frase, você pode ter times. Isso. Porque você pode ser da tribo do surf, você pode ser da tribo do judô, você pode ser da tribo do futebol, você pode ter várias tribos. Eu concordo contigo que eu acho que a gente precisa se identificar com algumas tribos ou alguns times. Mas acho que a provocação do Fernando tem que ser aquele time e só aquele time, só aquele lado, sabe? E não é só, assim, tem que ser tudo daquele lado. Nada daquele lado é aproveitável. Eu não posso nem dar uma passadinha ali, eu não posso absorver. O que o Felipe falou tem razão, assim. Você pertencer a um time é processo de crescimento individual, né? E a gente falou disso também, falou em outro episódio, eu fiz essa analogia, né? Eu recuperei uma teorização que eu estudei muito ligeiramente para escrever minha dissertação de mestrado, em que o jurista, o filósofo do direito que eu estudei, fazia um paralelo com a teoria psicológica, que tem as 3 fases, né? A fase pré-convencional, a convencional e a pós-convencional, né? Então, a pré-convencional é da criança, que faz as coisas pelo medo da punição. A convencional, que é a fase da adolescência, da juventude, em que você tem que aderir ao grupo, ou seja, que você tem que pertencer a um time. E a fase pós-convencional, onde você faz as coisas porque elas são as coisas corretas a fazer. E o que eu vejo hoje em dia é que a gente está estendendo a adolescência, né? Ou resgatando, pior, porque o jovem estender a adolescência, o jovem, a geração, os millennials que já cresceram nesse ambiente, a geração Z ainda que está imersa nesse ambiente direto, né? Estender a adolescência por conta
deformação que as redes sociais proporcionam não é justificável, mas é compreensível, né? Você consegue entender de onde vem. Agora, o pior é a nossa geração tá resgatando um comportamento adolescente, tipo, não posso, né? E o Marcelo falou duas expressões muito precisas na intervenção dele. Uma é a empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Então é você sair do seu time, olhar para o outro time lá e falar, poxa, será que o que ele preza, o que ele está buscando, não tem algum fundamento? Eu não posso usar uma parte daquilo. E o maior exemplo que eu dou de pular de um lado para o outro é o Zico, né? Porque o Flamengo é inescapável. Mas assim, o Zico, o cara é super identificado com o Flamengo, cresceu no Flamengo, é o maior ídolo do Flamengo. A gente se dá Feliz Natal, dia 3 de março, porque é o dia que o Messias nasceu. E ele, em determinado dia, pôs a camisa do Vasco para jogar, para homenagear o amigo dele, para reconhecer a grandeza do Roberto Dinamite. E botou, você não está estranho. Ele, não, o Vasco é um grande time. Né? E a gente está falando de time, o esporte é um negócio que ensina isso. A sua vitória só é grande se o seu adversário for igualmente grande, for igualmente valoroso. Você não pode desmerecer as coisas do outro lado. E a outra coisa que o Marcelo falou foi a superficialidade. Hoje, nessa questão do tempo, de resolver tudo, e do meu primeiro, eu tenho que resolver os meus anseios, né? Eu tenho que atender às minhas necessidades, a gente passa a consumir pílulas das coisas, a gente não vai fundo a nada. Como diz um colega meu, é um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. Né? Então, assim, a gente vive de corte. Então, eu pego o corte, olha que o Lula falou, olha que o Bolsonaro falou, olha que esse flamenguista falou, olha que o jornalista que jornalista esportivo, que é das antigas, esse não sabe nada, olha só o que ele falou. Aí pega o corte, mas não pega o contexto. Não busca saber, o cara que defende uma postura das antigas, uma postura clássica, será que ele não tem nada para contribuir para você? Mas ninguém se dá ao trabalho de se aprofundar, conhecer o outro, ter um pouco de empatia. De onde vem esse conhecimento? De onde vem essa postura? Então, tem muito disso. O pessoal se perde nessa superficialidade. Marcelo matou. Assim, como você é superficial, você não se permite mergulhar um pouco mais no contexto da outra pessoa, do outro time, do outro grupo, do outro partido, para entender e tentar, da onde vem essa ideia? Por que ele acha isso? Né? O esquerdista admite postura conservadora ou o contrário? Agora, eu até viajei agora que você falou esse negócio do jornalismo antigo e tal, me veio assim na cabeça, porque também em rede social tem muito da validação. Se você olhar depois ali, o número de seguidores, né, o número de curtidas que tem naquele conteúdo ali, esse conteúdo é bom, ou, sei lá, está validado por essa rede, né, de muita gente. E aí, por outro lado, eu comecei a imaginar uma rede social que te oferecesse assim, eu vou seguir, sei lá, estou falando um exemplo aqui hipotético de oposto, vou seguir o Lula, e aí automaticamente você tem que seguir o Bolsonaro também, para você ver as duas nuances das coisas. Você segue alguém do Flamengo, tem que seguir alguém do Vasco também, do Fluminense, para manter, né, esse equilíbrio. São poucas as pessoas hoje em dia que se preocupam. Eu, às vezes, quando esbarro numa coisa, claro, sem ir ao extremo, né, de coisas, não vou seguir um nazista, né, um racista, que isso vai contra meus valores, mas às vezes uma ideia um pouco diferente, ou uma feminista um pouquinho mais radical, um cara, às vezes você vai pescando do outro lado também algumas razões que você desconhece. Total, né? Total. Mas você pode ter certeza que pessoas que veem que o Felipe segue
essa pessoa já te julgaram. Sim, ainda tem Como é isso. que vocês, ao invés de pensar assim, cara, ele pode estar querendo ouvir e comparar as ideias. O Fernando estava falando, eu me lembrei também, acho que foi a entrevista acho que do Kleber Machado com o Tabet, eu acho, no Alt Tabet. Eu vi. Aliás, segui sua onda, comecei a ver vários episódios dele. Muito bom. E nessa do Kleber, não sei se você vai lembrar, eles falam um pouco sobre a dificuldade das pessoas hoje assistirem futebol por conta dos streamings, né? Você não sabe mais onde é que vai passar o jogo, mais ainda. Pessoas idosas como meu pai, que não usam o streaming, tem jogo que ele não assiste. Vários jogos ele não assiste porque só passa lá no streaming. E a questão era, isso vai matar a TV? E o que você acha desse tipo de narração? E ele foi muito feliz, ele falou, cara, são estilos distintos. Tem gente que olha esse estilo novo e não gosta. Porque o cara tá mais ali brincando, tá fazendo uma zoeira do que narrando o jogo propriamente dito. E a TV tradicional, o cara tá ali narrando, mas o cara pode achar chato também. Então, são formatos que vai atender um público e não vai atender outro. Tem vezes que eu gosto de ver num stream ali numa Cazé TV, pelo jeito mais descontraído, pela brincadeira e tal, mas tem jogo que eu prefiro ver na Globo. Porque eu quero assistir o jogo, eu quero prestar atenção ali na tática, eu quero prestar atenção. Só que eu não vou escolher um lado ali, eu vou diante do que eu tô sentindo naquela hora, porra, aí tá tudo bem, sabe? Não temos mais um Silvio Luiz, né, que misturava as duas coisas. Exatamente. Mas isso traduz um pouco dessa questão, né, da hipersegmentação. Então agora você tem um canal, até às vezes o mesmo veículo, né? A Globo tem várias plataformas, então o pessoal do Charla agora narra jogo, mesmo jogo que o Luiz Roberto está narrando na Globo, e assim, você falou, não, quero ver na Globo para ter mais informação, tática, não sei o quê, eu estou pensando aqui comigo, não, aí na Globo você não vai ver não, você talvez no Sport TV, que é o pessoal tático, com informação mais técnica, né? E a Globo fica no meio do caminho entre a transmissão tradicional e as gracinhas do streaming, né? É aquele negócio de chamar... Mas isso já dura 30 anos, né? Chama o Olodum no intervalo. Eu falei, eu quero ver o Olodum no intervalo, etc. Mas assim, você tem que parar para ver. É aquele negócio assim, tem que parar. E aí as pessoas tomam aquilo como isso é meu, ninguém podia. O cara não pode botar o Olodum no intervalo. Meu amigo... o pessoal que não vê futebol o tempo todo vai ver na Copa. Aí põe o Olodum pro cara se distrair, para ficar por aí, né? A história do Super Bowl, que tem um show, tem gente que só vê futebol americano no Super Bowl, né? Até o Everaldo Marques conta também pro Tabet a famosa história dele ter chamado a Lady Gaga de ridícula. O cara postou. Mas assim, é aquele negócio assim, isso aqui é meu e ninguém pode mexer, né? O purismo. O que me preocupa é esse purismo artificial, assim, isso aqui só pode ser desse jeito, né? A gente só pode tratar política desse jeito, só pode tratar futebol desse jeito, só pode tratar religião desse jeito. Então, um pouco assim, agora teorizando aqui, já em cima do que a gente está falando, tentando lançar uma teoria aqui, eu acho que a gente veio de uma era de comunicação de massa, que a Globo, Bandeirante, ditava ali como era, e muita gente, quer dizer, só tinha ali mais ou menos para ver, né? Então a gente tinha aquele padrão ali mais ou menos para seguir. E aí todo mundo se encontrava, porque no dia seguinte, né, ia falar, pô, mas e aí, você viu a narração? Pô, viu, não sei, alguma coisa assim. Aí quando veio rede social e streaming, né, agora, né, de um tempo para cá, isso fez com que, como você usou aí a expressão, né, de super nicho, né, de você ver o canal do Flamengo vendo o jogo do Flamengo no canal do Flamengo, né, ou no canal mais engraçadinho, papapá. E aí começou a ter assim, não, porque meu jeito é o melhor. É meio que eu acho que é um crescimento. Antes a gente precisava da comunicação de massa para educar, né, entre aspas, assim, esse é o padrão, como se fosse uma criança. E aí depois, agora eu acho que ele está vivendo uma adolescência aí dos meios de comunicação, que cada um tem as fake news,
tá tudo meio perdido ali, eu tenho que me identificar com esse aqui. Talvez daqui a algum tempinho, não sei se vocês são otimistas ou pessimistas em relação a isso, mas talvez a gente passe por uma era, daqui a pouco, não sei quanto tempo, que isso tudo vai ser um pouco mais maduro. Talvez as gerações mais novas do que essa, dos milênios, que se confrontaram mais nas redes sociais e não tanto no mundo real, talvez a geração mais nova, né, a geração que depois dos milênios... Tem a Z, que é dos nossos filhos. Talvez os Eu também não tenho muita esperança que mude, a não ser que eles se cansem desse ambiente. Talvez a geração alfa, que é a que vem depois, que é a geração, por exemplo, do Bruno, do meu mais novo, da Luísa, que é a sua temporã, talvez chegue lá. Mas tem isso, assim, você vê justamente isso. Por exemplo, um outro espaço de polarização enorme é política americana. E eu me lembro quando era mais novo, sempre gostei de acompanhar a política, e o comentário da cobertura brasileira sobre a eleição americana era o seguinte: você quase não distingue, quando a eleição presidencial americana, você quase não distingue o democrata do republicano, porque os dois precisam apelar ao centro, né? Os dois saem das suas posições e vão para o centro para ver onde é que está a maioria do eleitorado, para tentar captar a maioria do eleitorado. Então as propostas, a abordagem, o discurso não se distinguia muito. Agora a gente está no outro oposto, né? Um só fala para o público dele, o outro só fala para o público dele. E uma crítica que se faz, por exemplo, em política é a seguinte: é o político que é pautado por rede social, em vez de ir apurar o que acontece. Porque no dia a dia é o que a gente já falou no episódio da amizade, o Felipe falou aqui hoje de novo. No mundo real, ninguém fica gritando com o outro, botando o dedo na cara, socando a mesa toda hora quando se diverge. Se bem que alguns aí, desse meio aí, estão indo para isso, né? Até tem, mas assim, corte, né, de vídeo e causar. Mas no dia a dia, ninguém faz, assim, é raro. O cara que faz isso, pelo menos ainda é taxado, pô, isso aí é descompensado, né? Aí, assim, o cara não vai no mundo real, ele fica pautado pelo X, Twitter, no Instagram, ou seja lá onde for, o WhatsApp. Não, tem que agradar esse público meu aqui, né? Eu tenho que ficar com o meu time, eu tenho que manter esse pacote. A gente precisa pensar que no outro pacote pode ter um pedaço que esse pedaço aqui me serve, né? Exatamente. Mas eu Felipe, você perguntou se vocês têm esperança, expectativa. Eu acho que começou um movimento bem ainda tímido, um pouco dessa redução aí das redes sociais na galera mais jovem, principalmente de exposição. E, assim como a onda aí mais saudável, né? Não sei se vocês já viram, a galera não querer beber, fumar e tal, indo para uma questão mais de vida saudável. E um movimento que tem acontecido no mercado, nas redes sociais, as marcas não estão mais apostando tanto nos influencers. Estão preferindo pessoas que realmente conhecem aquela marca, que vivenciam aquela marca, que têm uma experiência com aquela marca, porque eles começaram a perceber que isso gera mais engajamento, porque você está falando com propriedade daquilo, porque você realmente usa, porque você realmente faz, porque você realmente pratica. Então, acho que até no mercado, muito timidamente, começou um movimento de esse influencer aqui, influencer aí de quê? Né? Muito melhor o Felipe, que é um jornalista, falar do jornal novo que lançou e tal, parará, porque ele vai falar com uma propriedade, que ele gosta daquele jornal, ele sabe das matérias e tal. Então, acho que isso é um caminho aí importante que eu vejo e que começa a se desenhar, sabe? Legal. E posso dar uma guinada? Isso que eu ia te falar, conduz aí para as próximas. Vamos lá. Até aproveitando, forçando tomou uma chamada do diretor, tomou.
Olha aí, Fala demais. Vambora! E falando de chamada do diretor, das empresas, tendo estratégias, etc., outra coisa que me remeteu a essa ideia de ter um time, da necessidade de ter um time, é essa questão da vinculação a uma instituição, né? A gente ainda foi formado para estudar, se formar e aderir a uma instituição, ou uma grande empresa, ou a fazer concurso e trabalhar para uma instituição pública, né? E assim, não é a hipótese com quem fez concurso, como eu, que sou concursado, que sou procurador do Estado, então eu estou vinculado a uma instituição, mas o Marcelo trabalha para uma grande empresa e o Felipe trabalhou para uma grande empresa. E é meio que conhecimento corrente no mercado que é muito comum que o profissional, quando chega em determinado momento da sua carreira ou da vida, muitas vezes ele é dispensado, né? Seja por conjuntura econômica, seja por alguma circunstância pessoal que ele não soube se atualizar ou não atende mais aos anseios da empresa, ou mesmo a empresa não atende aos anseios dele, né? E aí o cara lá com seus 45, 50 ou quase 60 anos, que viveu, a nossa geração ainda experimentou isso de viver longos períodos, né? Ter uma carreira longa nas instituições. O cara, o fulano que era o fulano da Coca-Cola, o Beltrano do Itaú, né? A gente viu isso no episódio passado com o Marcelo Machado, a gente perguntou isso para ele e isso veio para cá. O indivíduo precisa desse sobrenome, precisa ter esse time amparando ele para continuar tendo relevância profissional. O Marcelo trabalha numa empresa grande e o Felipe já trabalhou numa empresa e fez o movimento de sair dessa empresa grande. Essa vinculação a um time, eu posso falar por mim, eu trabalho numa instituição pública, né, na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instituição, no meu meio, que é reconhecida, ou seja, isso me empresta um selo de qualidade que me precede. A história da instituição, Felipe trabalhou na Globo, né? Então, a história da instituição precede. Se o cara é de lá, provavelmente o cara é bom. A gente precisa dessa validação do time a que eu pertenço para continuar tendo valor, relevância profissional? Vou responder primeiro que a outra, o Marcelo começou, e ele é especialista também, né, em RH. Em capital humano, né, em recurso humano, ele também pode amarrar de um jeito bacana. Vou falar da minha experiência, assim, eu trabalhei 15 anos na Globo, em 2 períodos. Tenho 25 anos de formado, trabalhei 15 desde na Globo. Saí de lá para também uma empresa grande na Bahia, já não tinha tanta relevância nacional, internacional. Mas o que eu posso falar da minha experiência é que eu vim para cá, para Portugal, abrindo mão disso, abrindo mão dessa carreira dentro da empresa, que eu tinha trabalhado 6 anos antes, 6 para 7 anos, e depois de 5, 6 anos, por aí, um pouco mais, eu voltei a trabalhar 8 anos, direto na Globo. Então, assim, também não é um movimento que é tão comum, né? Você voltar para a empresa, enfim, pelo menos meu meio, depende. Mas assim, o que eu sinto, o que eu senti de experiência, acho que já foi mais relevante isso, de você ter um time para falar, sou da Globo, sou de não sei da onde. Hoje em dia, no meu meio, né, como está também muito pulverizada a comunicação, isso assim, presta assim, né, como histórico, né, do meu meio, o Felipe foi da Globo muito tempo, ele deve ter algum valor, vamos dizer assim, ou ele, não, vamos abrir essa porta aqui para ele, ou vamos, enfim, conversar aqui, né, isso num currículo, mas também como as gerações, como a gente está numa transformação muito rápida em relação à tecnologia, por exemplo, do que eu comecei a trabalhar, vamos dizer, nos meus primeiros 10 anos, primeiros 15 anos trabalhando, para os últimos 5 anos, foi exponencialmente muito rápido.
sim, vamos dizer, em 5 anos, nos últimos 5 anos, as coisas mudaram como nos meus primeiros 10 anos, vamos dizer assim. Então, também com as gerações mais novas, sem essa coisa de, sem essa cabeça que a nossa geração ainda teve, incutida pelos nossos pais, de trabalhar muito tempo numa empresa, né? Aquilo que a gente já falou na primeira temporada aqui do Mar ao Bar, eu e o Marcelo batemos bastante nessa tecla de trabalhar muito tempo numa empresa e tal. Então isso, eu acho que hoje em dia é menos relevante para, pelo menos minha carreira, que eu posso dizer, minha experiência, mas claro, traz uma coisa difícil, que é alguém com 49 anos como eu me recolocar. Se eu quiser me recolocar no mercado, uma empresa de tamanho parecido com a que eu tinha, é um pouco mais difícil pela idade. Mas por eu ter tido esse tempo, claro, vem com uma grife, mas aí dependendo do tempo que eu tenho de gap entre uma e outra, aí é que o Marcelo talvez possa falar melhor. Ele até já falou em outros episódios que isso está ficando mais difícil, mas como, por exemplo, no meu meio é pulverizado, eu posso ser um Uber da comunicação hoje em dia e ganhar dinheiro com isso, ter sucesso, enfim, se eu for conseguir perseguir um caminho bom, aí sim, tudo bem, eu posso não ter essa grife, não tem problema eu não me reinserir no mercado por conta disso. Não, e antes do Marcelo falar, na tua área especificamente, nessa área de comunicação, a gente tem visto esse movimento, é engraçado, o pessoal da nossa geração saindo dos grandes veículos para trabalhar quase que de forma autônoma, ser um empreendedor digital, né? E aí até para poder ter acesso a outras fontes de renda que a vinculação a uma empresa grande não permite, né? A gente tem vários casos de jornalistas, saí e vou ter o meu canal, vou trabalhar pontualmente num canal maior, não tão grande quanto eu trabalhava, né? E alguns novos, né, que surgiram na internet, surgiram nas redes sociais, migrando para os grandes veículos, né, fazendo esse caminho inverso, digamos assim. Mas é engraçado isso, né? Você especificamente está nesse meio, esse meio de comunicação está se revolucionando, né, por conta dessa pulverização. E aí talvez o fato importe mais o que você fez do que aonde você fez determinada coisa. Exatamente. Esse que é o ponto que eu acabei esquecendo só antes de passar para o Marcelo. Exatamente. Como eu vejo hoje em dia, mas vi lá atrás muita gente que trabalhava comigo muito preocupada já em fazer uma grife, né, vamos dizer um nome, coisa que eu, por exemplo, por ser da nossa geração, não tive muita preocupação, tive preocupação em fazer a engrenagem funcionar, porque eu já tinha um carro, já de ter que fazer a engrenagem funcionar. Então, assim, esses que se preocuparam estão muito bem hoje em dia, saíram para uma melhor, saíram da Globo para uma melhor, trabalhando individualmente. Então, isso são coisas que também, hoje em dia, aí eu já vejo que hoje em dia quem está lá já está preocupado também, vou fazer aqui o meu nome antes de dar o salto também, né? Mas é esse ponto que eu queria pegar, eu queria começar de trás para frente. Veja que pelo discurso de vocês, a grife é importante nos dois momentos. Porque esse cara só conseguiu fazer a carreira dele na rede social depois que ele teve um nome na grife. E o outro, que começou na rede social, no streaming, ele quer passar pela grife para ele fortalecer mais ainda. Porque os públicos são distintos ainda. Tem muita gente que é TV aberta ainda, é TV paga por assinatura, não é do streaming. Então ainda tem uma fatia desse mercado que esse cara do streaming não atingiu. E a fatia do mercado que esse cara da TV não atingiu e quer atingir, e ele pode atingir pelo que ele fez, mas muito pela grife que ele passou. Então, essas coisas acabam se complementando, né? E aí só peguei esse gancho e vou voltar para o que eu ia falar no início, é assim, primeiro, fato, né, Fernando, que, eu sou o Felipe da Globo. Você vai conhecer uma pessoa, prazer, Felipe da Globo. Gente, as pessoas, tem uma coisa que está acontecendo, que as pessoas estão se ligando cada vez mais, é que
Você não é o Felipe da Globo, você é o Felipe, jornalista, que trabalha na Globo. Então, primeiro, sua forma de se apresentar tem que mudar, cara. Para você valorizar o que você faz, as suas entregas, eu sou o Felipe, jornalista. E começa a conversa. E ponto. Trabalho na Globo, blá, 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 blá. Isso tem que fazer parte da tua história. Então, tá muito fora de moda, até feio, a pessoa que vem e fala, eu sou fulano não sei de onde. Tá, cara, o que me interessa isso? Velho? Eu não te perguntei de onde tu é, perguntei quem você é. Então as pessoas estão confundindo quem ela é com da onde ela é. Não perguntei de onde você é, eu perguntei quem é você. Então a gente precisa aprender a desvincular as coisas, que é aquela diferença do eu sou e eu estou, que parece fora de moda, mas é a coisa que está mais em voga. É você saber que eu sou o Marcelo, eu estou gerente sênior na empresa tal, tal, tal. Porque amanhã eu posso estar lixeiro, eu posso estar gari, sem desmerecer nenhum cargo, só mudando o patamar que você vive. Então isso é um ponto muito importante. Acho que as pessoas hoje sofrem muito porque elas têm uma ilusão, gente, muito grande sobre o que é o trabalho. Assim, as pessoas acham que aquilo ali é a vida delas. As pessoas acham que elas são insubstituíveis, que as relações são todas maravilhosas. Me desculpe, mas não é isso. A verdade não é essa. Você é substituível, você é um número e você pode a qualquer momento ser saído da empresa. E faz parte do jogo. A partir do momento que você entende que aquilo ali é uma relação comercial, onde te pagam e você entrega e você faz mais, você tem que se dedicar e tal, mas tem que ter limite, tem que ter sua vida pessoal, tem que ter seu equilíbrio, as coisas fluem bem. E você pode ser apaixonado por uma empresa, mas dar os limites necessários. Então, eu acho que a grife faz parte muito do nosso jeito de viver. Passa muito pela vaidade, pela soberba, né? Felipe é o Felipe da Globo. O Marcelo é o Marcelo da Record. Puta, da Record, mano. Não vou nem falar com ele. Pô, e o Marcelo pode ser um jornalista tão mais foda do que o Felipe. Então, isso é muito relativo, gente. É muito relativo. Eu penso tem uma conexão muito forte com os momentos políticos que o mundo passa. Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás começou muito fortemente a diversidade, movimento de diversidade, vamos contratar, né, pessoas de todos os estilos, tipos, blá, blá, né? Foi todas as empresas vendendo isso, né? Minha empresa é diversa, blá, blá, blá. Começou o movimento puxado pelos Estados Unidos de acaba esse negócio, quem não era de verdade acabou com essas políticas. E aí, o que isso acontece? Eu tenho que contratar o Fernando, porque o Fernando ele foi graduado na UERJ, com a pós-graduação na ISPM. Isso tudo é grife também, não é só empresa de trabalho. Onde que ele se formou? Qual é a graduação dele? Que cursos que ele tem? Quando a gente estava indo por um caminho que era dos skills, das habilidades. Não, o Felipe, o Fernando, eles têm as habilidades, os comportamentos, as skills que a gente precisa para essa vaga. E, a experiência que eles têm, que eles trazem, é maravilhosa. Não importa se eles se formaram na faculdade fundo de quintal, mas o que eles trouxeram até agora é maravilhoso e eles têm um baita potencial diante do que a gente identificou dos skills dele para entregar o que a gente precisa. Então, essa coisa vai mudando, sabe, ao longo do... É muita coisa envolvida aqui, não é só a empresa. Momento político, momento econômico, isso tudo influencia demais. O Fernando comentou, ou o Felipe comentou, de 49 anos e tal. Cara, eu tenho, já lembro aqui de cara, 2 amigos que são 50 a mais, que estão aí penando para voltar para o mercado, gente. 2 profissionais fodas demais. Demais. Cada um na sua área, muito fodões. E não conseguem retornar. Vocês acham que é por quê?
É por causa da idade, cara. Sem dúvida alguma. Infelizmente, ainda há o etarismo. Então, acho que também, tenho certeza que também varia muito de segmento, como você comentou, Felipe. Porque, você é um jornalista que trabalhou numa bela de uma empresa, isso ajudou no seu currículo e pode te abrir portas ainda para frente. Mas você pode trabalhar para você mesmo. Ponto. Um psicólogo pode ser um puta psicólogo numa área de RH de uma empresa, mas pode começar a clinicar. O Fernando é advogado, ele tem o escritório, da procuradoria, enfim, essas coisas todas, mas ele podia trabalhar numa empresa. Mas então tem segmentos que te dão a possibilidade de você seguir tua vida solo, apesar de ser um baita do desafio você ser empresário ou seguir aí como, né, carreira solo no Brasil. Então, não sei se eu respondi, mas passa por várias questões. Então, acho que a grife, Fernando, em vários momentos ainda é muito importante. Mas, se você perguntar o que eu acredito, é que a gente precisa se valorizar. A gente precisa cada vez mais valorizar a nossa história, se manter atualizado, entregar bons resultados, manter teu currículo de entregas bem, um belíssimo networking e tal, para você vender a sua imagem. E não porque é o Marcelo da empresa tal, não. É a história que trouxe ele até aqui. Isso é o que eu acredito. Porém, eu vejo que, na realidade, com muitas exceções de algumas empresas, ainda a grife, seja da faculdade, seja da empresa que trabalhou, seja de um monte de coisas, ainda é muito valorizado. Não, eu vejo isso. Tua intervenção agora me lembrou de duas coisas. Primeiro, essa questão não, vou dar tudo, eu sou o Marcelo de não sei de onde, o Fernando de tal empresa, e assim, lá a Procuradoria é uma instituição pública, então tem um ideário até maior por trás, né? Por mais que você dê propósito para uma empresa, etc., no final das contas, como você disse, é uma relação primordialmente comercial. Você pode abraçar certos valores, encontrar um propósito maior por trás, mas ele não é tão explícito, não é o que vem na frente. Numa instituição pública, isso vem na frente, né? A questão do interesse público, né? De você servir a população, etc., E na Procuradoria tem isso, tem a questão do orgulho profissional, da reputação que a Procuradoria angariou ao longo do tempo, e das tradições. E uma das tradições, você falando, me lembrou de uma das tradições da casa, né? Para você ver, a gente chama a Procuradoria de casa. Você está na casa, é a casa, entende assim, etc. E assim, toda vez que falece um procurador, né, seja na ativa, seja já aposentado, graças a Deus, mais aposentados do que na ativa, porque quando morre alguém na ativa é uma tragédia, porque teria morrido muito novo. A Procuradoria tem a tradição, ela era um prédio antigo que a gente tinha de sede, era uma porta dupla, e agora na sede nova também é uma porta dupla, mas de correr, né? A Procuradoria lá atrás, quando a porta dupla, prédio antigo, ela fechava metade da porta, uma das portas ficava fechada, então você chegava na Procuradoria, uma porta estava fechada, era sinal de que tinha falecido um procurador ou uma procuradora. E agora a mesma coisa, essa tradição se manteve. Mas outro dia me chamou a atenção, estava conversando com um colega meu, eu falei assim, aquele dia que você está irritado com as coisas que aconteceram, etc., assim, cara, você se dedica pra caramba, trabalha 40 anos numa instituição, etc., mas você não pode esquecer que você tem uma vida fora do trabalho, porque aqui na Procuradoria, você falou de não ser insubstituível, no final das contas, você vai virar metade de uma porta fechada durante um dia, e depois, acabou. Uhum. Se você não fizer, alguém vai fazer também. Exatamente. Quanto o Marcelo estava falando, não quero abraçar o mundo com as pernas. Se você não deu para fazer naquele dia, você vai se dedicar, você é um profissional, mas se não deu, tu não vai se matar, porra. Alguém vai fazer. Quando você sair, alguém vai te substituir, vai fazer. Exatamente. E a outra coisa é a história da grife.
Eu sou procurador do Estado, por conta de regulamento funcional, posso advogar contra o Estado. E eu tenho um escritório pequeno. E várias vezes, quando eu faço a seleção, né, ao longo do tempo, durante muito tempo, comportamento, por exemplo, estagiário ou advogado novo, você, não, estou com uma vaga aberta, você anuncia, mas não diz de onde você está anunciando. Era comum, assim, mas qual é o escritório? Você via claramente que o estagiário ou advogado jovem, advogada jovem, estava buscando a grife. Você vai me dar uma grife também? Que é um comportamento que eu estou vendo que está mudando um pouco, né? Uhum. Os meninos, às vezes, estagiam em escritórios grandes, etc., mas veem que as possibilidades deles fazerem coisas, de criarem a sua grife pessoal, são reduzidas, ou eles vão demorar muito para conseguir fazer alguma coisa relevante. E aí eu tenho visto que, por vezes, tem profissional que se associa lá ao escritório, aceita uma oferta nossa, porque está ávido por ter alguma autonomia, ter possibilidade de fazer coisas novas, de não estar tanto amarrado pela estrutura. E é aquela história assim, o time é grande, o time é bom pra caramba, etc., mas eu sou reserva, né? Eu não entro quase nunca. Pô, não vou ganhar Champions, mas eu vou ganhar aqui um campeonato nacional nesse time aqui, e vou ser ídolo, né? Ou vou ser lembrado, ou vou fazer grandes coisas nesse time aqui, vou ser mais importante nesse time aqui. É a história de não fechar os pacotes que a gente viu na primeira parte aqui desse episódio. E que a gente já discutiu. E outros pacotes. A gente já discutiu, Fernando, nas questões geracionais, que é o que esse jovem está trazendo para nós, que eu acho maravilhoso. Eu não gosto de rotular mais velho é melhor, mais jovem é melhor. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E virtude. Mas eles... E virtudes. Exatamente. E dentro dessas virtudes, eles trazem um negócio para a gente aprender que é assim, eu não vou mais aceitar qualquer coisa para fazer, não. Eu não sou você que foi um cachorro que aceitou fazer tudo que teu patrão mandou e tá doente hoje, tá morrendo. Eu quero trabalhar. Vamos falar do cara, né? Porque vai ter um monte de gente aqui falando, essa juventude não quer porra nenhuma. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de quem quer trabalhar, quer seguir. Ele vai falar, eu quero fazer alguma coisa com propósito. No escritório do Fernando, eu vou poder fazer as coisas com mais propósito. Porque é como você falou, é um espaço pequeno, menor, né? É um espaço onde eu vou poder trazer as ideias. E o que acontece, Fernando, muitas vezes também, é que num escritório grande, ele não tem nem margem, não tem nem possibilidade para trazer uma ideia. Ele vai falar, ô estagiário, fica na sua aí, já tem aqui um monte de gente que pensa nisso. Então, foi legal você trazer esse ponto, que é a visão do outro lado, né? Que é do empregado, né? Entre aspas, que ele também começa a analisar essa questão da grife. Eu preciso realmente de uma grife ou eu quero fazer um trabalho que traga relevância para a minha vida, que tem a ver com o meu propósito, onde eu posso ser reconhecido, onde vão lembrar de mim? Então, esse ponto aí é bem importante e relevante e tem acontecido muito, e acho que muitas pessoas da nossa idade começam a pensar desta maneira também. Que cara, o que eu tô fazendo? Porra, todo dia eu tô enxugando um gelo aqui, desgraçado, cara. Que bosta de trabalho que eu faço. Preciso fazer outra coisa. Infelizmente, muitas pessoas... Tipo o Felipe, que saiu no meio. Exatamente. O que eu tô fazendo aqui? Vou fazer outra coisa. Vou ter uma outra ideia. Sai fora! Esquece isso que eu vou editar, pô. Não edita não. Não. Vai pelo menos pro corte, vai. A minha cola aqui saindo. O computador tava acabando a bateria aqui, minha cola aqui na frente. Saiu, ele abandonou. Então, eu acho que isso, cara, é maravilhoso, porque você começa a ver que, cara, qual o propósito? Infelizmente, muitos de nós somos reféns também, né,
de um emprego, precisa de dinheiro para viver e tal, né? Mas acho que cada vez mais as pessoas estão tendo menos medo também de correr alguns riscos, de tentar fazer algo que tem mais a ver com o que gosta, com o que sabe fazer. Eu acho que esse é um movimento maravilhoso. Grande exemplo aqui é o caçula do grupo. O mas é isso. Exatamente. Eu vim pra cá, abri mão, porra. Na Globo eu tinha uma carreira já, eu já estava na última história aí, 8 anos já direto, enfim. Eu tinha retomado um ponto que eu já tinha lá atrás, enfim, claro, quando eu voltei eu tive que, né, dar um passinho ali atrás, ou 2, mas já tinha mais em busca do que eu estava planejando para minha vida pessoal. E eu já tinha falado lá. Eu gostaria que o plano profissional que a gente traçasse aqui, eu e meus gestores, fosse junto com o meu plano pessoal. Falei isso, 3, 4 anos antes de eu sair. E olha, tem esse objetivo. Né? Até o dia que eu vi a oportunidade, vim. E abri mão, inconsciente. E eu sei que, por exemplo, minha carreira em grande empresa de comunicação pode ter acabado mesmo. Mas não é um problema para mim. Eu vou continuar me comunicando e até de uma forma que talvez lá dentro eu não conseguisse por conta das minhas, né, funções, do propósito, de algumas coisas que os meus são uns e a empresa acha que eu funciono mais para outros. Das amarras que a empresa põe. Os valores, né? Porque como a gente já falou também, nós empregados temos que se adaptar aos valores da empresa e não ao contrário. Sim, não que eu tivesse... Se você não está satisfeito, pega seu boné e vai embora, filho. Não que tivesse valores muito, assim, muito diferentes, sim. Mas... E também aquela questão de, como na minha outra saída, em 2006, aí eu fui demitido, não pedi demissão, eu fui demitido em 2006. Quando eu saí, eu não tinha nem e-mail pessoal. Eu tive que criar aconteceu comigo, cara, em 2008 também comigo. Minha vida era toda no meu e-mail da empresa, velho. Que absurdo é esse? Eu lembro que teve um episódio que a gente falou sobre isso, né? Eu falei, você falou, eu também. E justamente em 2006 eu saí, eu não tinha... Aí eu tive que criar um libbarbalho@yahoo.com.br. Yahoo. Não tinha pessoal. É bom você ter um time, mas você precisa ter um conjunto, um espaço da sua individualidade, onde você busque outras coisas. Eu acho que a grande mensagem do episódio, assim, é bom ter time, né? Claro. E aqui, talvez uma boa marra. Aí, peraí. É bom ter time. É ótimo ter time. Proporciona alegrias. Eu estava pensando nisso. O Felipe teve a experiência de estar aqui. Onde estiver, estarei ali com o Marcelo, né? A gente esteve junto no 8-0, né? Assim, o movimento. Felipe visitou o Museu do Flamengo. Se emocionou. Chorei. Se emocionou por quê? Porque o time, você pertencer a algo maior que você, é ótimo. Te facilita ter propósito, te dá um conjunto de valores com os quais você pode se identificar, né? Mas você não precisa comprar aquele pacote inteiro, ou você não precisa renegar outros pacotes que outros times, outros grupos te dão. Um bom resumo disso, né? E a gente fala de política, etc., de nacionalismo, de patriotismo. Patriotismo é uma palavra até que está caindo no... Né, já dizia lá o autor que assim, patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? Mas assim, o nacionalismo, o patriotismo tem uma história bonita na filosofia jurídica, que é a discussão, o debate público que houve na Alemanha no momento que estava havendo o resgate do patriotismo, ou seja, eu sou do clube da Alemanha, né? E aí os alemães se perguntavam, depois do que a gente fez com base no nacionalismo alemão lá atrás, na Segunda Guerra, será que a gente tem o direito de ser patriota, ou seja, de vibrar com o time Alemanha? E eu trabalhei com alemães no começo da carreira, e eles falavam, na Copa a Copa que a Alemanha ganhou em 90, havia um certo constrangimento de sair com a bandeira alemã, isso era mal visto, né? Você abraçar o time Alemanha. E em 2006 isso já não acontecia mais.
em 2006 já foi depois desse debate público, em que um determinado uma determinada figura pública veio e falou assim, olha só, a gente pode ter algum sentimento de nacionalismo, de patriotismo, de pertencer ao time Alemanha, não porque a gente é alemão, porque a Alemanha é o máximo, mas porque depois de fazer o que a gente fez como país, a gente conseguiu desenvolver uma sociedade democrática. Então a gente tem que admirar as coisas que a gente faz de bom, o que o time tem de bom, sem desmerecer os outros, sem renegar os outros. É o que essa expressão na doutrina, né, chama patriotismo constitucional. Eu posso ter orgulho da Constituição que eu construí e que eu obedeço, que eu faço aplicar, que eu respeito, que eu asseguro, estendo todos os direitos a todas as comunidades que vivem aqui comigo, não necessariamente alemãs, né? Então, assim, a gente pode abraçar várias coisas, desde que elas expressem boas coisas. Exatamente, traduzindo... Belíssimo fechamento do homem culto e inteligente desse podcast. O único que é um culto dessa porra. Agora eu vou traduzir para o popular. Você pode comemorar um título do Fluminense com seu amigo tricolor, como eu fiz. Antes desse jogo maravilhoso do Flamengo no Maracanã, eu encontrei com 2 grandes amigos, um vascaíno e um tricolor. Bebemos um chopp, ele me sacaneou, isso com a minha família junto. Minha mãe, minha esposa, meus filhos, meu filho junto, ouvindo tudo aquilo. O vascaíno me sacaneando, falando aquelas velhas baboseiras sobre o torcedor do Flamengo. O tricolor um pouco mais comedido, mas esse tricolor que estava na mesa, um amigo quando fez 50 anos, eu fui no aniversário dele no dia da final da Libertadores, que o Fluminense ganhou. E estava lá e comemorei com ele, claro, que eu dei uma secada durante o jogo, claro, na minha família tricolor dele, mas acabou o jogo. Pô, tava lá felizão por ele, pô, o dia do aniversário dele foi maravilhoso para ele, tiramos foto Fluminense, não botei camisa Fluminense, claro, mas pô, tava ali junto. A gente tem que ter essa tolerância, porque o time do outro também, a felicidade do outro pode ser a nossa, pô, do outro time pode ser também a nossa, né? Claro, certeza. Isso aí, nada como diretor para traduzir de forma mais sintética o que advogado ficou enrolando para falar. É isso. E a gente vai para onde agora, diretor? Qual é a direção? Qual é a direção que você dá para a gente? Para onde nós estamos perdidos? Estamos perdidos. Oh, caímos do período junto para... Vamos na divisão de conta. Vamos lá, na divisão de conta. Quem começa, Fernando? Vai lá. Bom, eu vou dividir a conta com o meu genro, com o Juan, o namorado da Laura, que toda semana fala, não, que vocês falaram isso... No podcast, essa é a expressão que vocês usam toda hora lá no podcast, então mostrando, está acompanhando, sabiamente está acompanhando o podcast do sogro. Juan, estou dividindo a conta contigo, que você é um cara esperto, não, mas obrigado pelo prestígio. Juan é um cara que curte, compartilha, só não comenta ainda. Juan, tá faltando comentar, hein? Lembrei disso agora. Boa, Juan. Malandrão, colado com o sogro. Boa. Eu vou dividir a conta com, cara, episódio 25, né? Foi uma maravilha. Pelo amor de Deus. Sucesso de público e de crítica. Marcelo Teacher deu show aqui, né? E curtiu, compartilhou pra caramba, tá dando uma moral pro nosso podcast, tem uma galera. Então eu vou aqui comentar, dividir a conta com a Natália Freitas Nascimento, que comentou lá no YouTube do Mar ao Bar, no YouTube, lá onde ficam os episódios. Ela comentou, muito legal a resenha, o Teacher Marcelo é incrível. Eu preciso concordar com ela, ele é incrível mesmo, ele é amazing. Todos concordamos. We all agree. Com a Suzana Brambila, que também colocou, amo o Marcelo, não eu, o Marcelo professor, meu eterno professor de inglês. Então, Natália e Suzana,
primeiramente, muito obrigado por terem assistido o episódio e comentarem, porque vocês precisam curtir, comentar, compartilhar em tudo que é lugar, espalhar esse podcast, esse videocast por aí. Então, obrigado a vocês duas e concordo, o Marcelo é um fofo. É isso aí. E fiquem com a gente, Suzana, Natália, fiquem com a gente. Isso. Porque a gente não é tão legal quanto o Marcelo Machado, mas a gente também é legal, né? Exato. E além disso, teremos novos convidados. Em breve, Isso, novos isso. convidados. Isso aí. Isso aí. Isso, E tu, Felipe? A minha divisão de conta, claro, tem que fazer esse disclaimer, falar que o Marcelo realmente é um cara amazing, awesome. Awesome. Yeah. Então, e pô, também pedi desculpas a ele, porque calhou, eu publiquei antes das 11h59, eu acho, horário do Brasil, mas não tivemos tantos cortes quanto ele merecia. Tivemos menos, já na reta final da exposição mas nem precisou tanto, porque a divulgação que ele fez foi sensacional. Tivemos quase um recorde de visualizações no YouTube, nosso número de inscritos aumentou, estamos quase chegando aos 100, quase, faltam 8. Então, quem está vendo aí, não se inscreveu, senta o dedo lá, que o 100º a gente vai dar um brinde. Joguei agora aqui. Olha aí, jogou. Não sei qual brinde, mas vamos dar. E além do livro do Fernando, que é um bom sonífero, a gente inventa outro. Isso. E o número de curtidas que ele insistiu. Curtam, tem que curtir para espalhar. Então, foi recorde de curtidas. E vamos ter mais, muito mais. Então, curtam agora. E eu vou dividir a conta com 2 pessoas que comentaram lá. Uma, provavelmente, do lado do Marcelo lá, um dos seus alunos, que falou que é o Ronaldo Mold. É o nickname dele lá. Adorei o papo, leve, divertido e de muito aprendizado. Parabéns. Valeu, Ronaldo. Fique com a gente. Ronaldão. Marcelo é fofo, mas a gente também. E, claro, o Minduim de sempre, titular. Não acredito. Não acredito. O pai do Maralbar. Elogiou o Marcelo, mas não você, Marcelo, claro. Pô, Elogiou Minduim, o Marcelo. Não, Marcelo. o Marcelo Machado, não foi você. Não, sou eu. Ele falou que gosta de mim, cara. Não, ele gosta do Marcelo Machado. Meu O Marcelo Deus. mandou- He likes him, not you. Aí ele falou, Marcelo mandou muito bem, até coordenou o episódio, que se deixar na mão do advogado fica longo. Não estou cornetando, porque pode ser até de 2 horas, porque é muito bom. Esculachou a mim e a você, Marcelo. Morde a sopra. É, bem botafoguense. Ele é bem safado. Menino é Valeu, safado. menino. Agora vamos para surfada de onda. Vamos? Bora Tá na nossa pegar aquela onda. ondinha maravilhosa. Ih, Olha a onda, olha a onda, não dá pra olha a surfar onda, de óculos, olha a não. onda. Vai lá, Fernando, agora, começa com você. Bom, minha onda tem a ver com o propósito do episódio, com o tema do episódio, né? A onda que eu estou sugerindo é um programa, um talk show que chama Real Time with Bill Maher, né? É um humorista, um cômico, um comediante americano, né? Que faz stand-up, ainda faz, mas fez ao longo da vida, era comediante de stand-up, e ele tem um talk show, acho que é da HBO Max, e tem muito corte no YouTube. Eu todo dia, sexta-feira, assim, chegando perto de meia-noite, eu entro lá no YouTube, que ele tem um quadro no programa dele que se repete toda semana, chama New Rules, as novas regras, em que ele disseca vários episódios da semana e no final desse quadro ele disserta um pouco mais, com muito humor, sobre normalmente questões políticas ou questões comportamentais. E por que eu estou indicando? Além de ser muito bom, ser um cara engraçado, espirituoso, com uma bagagem muito grande, já é um cara lá que deve ter por volta dos seus 60, se bobear quase 70 anos, mas ele é um cara que se recusa a se enquadrar na polarização estabelecida, não só na polarização política, na polarização social. Então ele é um cara que é confessadamente mais progressista, mais à esquerda lá no espectro político americano, mas se recusa a rezar a cartilha que vários setores da esquerda
apresentam, mas nem por isso também adere a todas as pautas da direita, critica a esquerda, tenta resgatar valores importantes da sociedade americana, chamando ao que eu vi outro dia no stand-up de outra comediante, uma comediante americana, uma mulher, falando assim, não, eu que sou da geração X, a gente quando era jovem, adolescente, a gente usava um negócio que está muito, que talvez vocês não conheçam, que é o senso crítico, né? O cara, assim, ele é um cara crítico pra caramba do governo atual, dos republicanos, etc., mas foi um cara que aceitou ir jantar com o Trump. E falou do jantar, e falou do que achou bom, do que achou ruim. Então, é uma ótima pessoa para você, se você achar que está pendendo muito para um lado para o outro, um bom método para você ver, olha, esse cara está puxando para cá, puxando para lá. Ele não se permite ser enquadrado por nenhuma caixinha, nem a outra. Real Time with Vilmar. Boa. Marcelo. Eu não sei, cara, eu ando com a minha cabeça meio esquecida, não sei se é a idade. Esqueceu de pensar na onda. Não, eu não sei se eu já trouxe essa onda, vocês vão me ajudar, porque aqui a gente não tá para ficar criticando um ou outro, não. O mais velho sou eu, não é você que tem que fazer esse papel. Tô ali pertinho. Minha onda é a série, se eu já falei, fudeu. É a série The Chosen. Não falou! E eu comecei a ver também. Gente, eu estou simplesmente apaixonado e fixado nessa série de uma maneira assim. Todo mundo fala bem. Chosen é a história de Jesus, simplesmente. Contada de uma forma perfeita, né? Ainda não vi toda, mas tô ali, até agora, até onde eu vi, tá maravilhoso, porque mostra que nós somos humanos, inclusive Jesus era. Então, é muito leve, é divertida e emocionante. Eu já chorei várias vezes, em vários momentos. Então, assim, e uma coisa, além dessa história, né, ser contada de uma maneira totalmente diferente, leve, emocionante, lúdica, é algo bom de se ver, porque tem tanta bosta acontecendo e tanta notícia ruim e tal, que, aquele momento ali que a gente tá aqui em casa assistindo os episódios é uma paz, gente, absurda, assim, que você tá ali pensando num monte de coisa. Caramba, olha, imagina, será que eu tava ali naquele momento? Esse momento aqui, e agora? Chegou Judas, caraca, Judas agora é um apóstolo, mas ele vai ferrar lá na frente, como é que vai ser isso? Gente, série maravilhosa, The Chosen, no Netflix, e acho que ele tá no Prime também. O Marcelo falou todo mundo tá falando dessa série, já recebi várias sugestões em rede social, etc., E assim, tem muito corte da série na coisa, e 2 cortes que eu vi tem muito a ver até com o tema que a gente está discutindo hoje, de time. Eu vi uma passagem que é uma passagem até que sempre tocou muito a mim, que é a passagem do tribuno que vai a Jesus pedir pelo empregado dele. Uhum. Que o empregado dele está doente, etc. E tem aquela famosa passagem que fala assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer só uma palavra e serei salvo. No caso, o meu criado será salvo, né? E Jesus Cristo fala: olha, ele tem mais fé do que vários dos que andam conosco. Em tese é do outro time, né? E tem a outra passagem da moça que pega no manto de Jesus Cristo. Maravilhoso, eu assisti esses dias. Ela estaria impura porque ela tem um problema de sangramento e etc. E pelas regras mais ortodoxas do judaísmo, ela não poderia encostar nele, que tornaria ele impuro, etc. E também essa questão assim dos dogmas, dos pacotes de cada time. E as 2 passagens são espetaculares. As 2 que eu vi, me acabando de chorar com cote. Essa da mulher é maravilhosa. Quando ela toca na veste, ele dá um... Porque ele falou que a fé dela era tão potente
que ele ficou, quem tocou, achando, né, o pessoal achando que ele ia, e ele dá ali uma lição, cara, é maravilhoso, porra, maravilhoso. Tem que ver, agora tem que ver. Tem que ver. Muito bom, já passando por política, futebol, agora religião também. Não, mas esperemos que sem desagradar muita gente. Mas é importante você falar isso, Felipe, porque também cai por terra um monte de coisas relacionadas à religião. Mostra assim Jesus sendo tipo, cara, seja bom, faça justiça, tenha fé. Trama, né? Independente da sua religião, o que é interessante nesse sentido também. A Lê começou a ver aí, a indicação da irmã dela, começou a ver aí no Brasil. Aí ontem eu vi um capítulo aqui, o da Transformar Água em Vinho. Achei muito bom, assim, a seleção de elenco também, né? Sai do estereótipo ocidental, né? E a condução da trama, muito boa mesmo. Mas a minha onda... Transformar Água em Vinho, Dona Bete, que a nossa mãe vai gostar, porque é a passagem que Jesus Cristo faz o que a mãe manda. Isso aí, exatamente. A minha onda, assim, uma grande onda passou para mim, indo para o Rio de Janeiro, que foi encontrar vocês dois. Para mim, putz, grila, foi sensacional e foi, assim, para mim, reenergizante sempre encontrar as pessoas que eu amo, né, pessoalmente. Vocês, quando vieram aqui já algumas vezes, o Marcelo uma vez, mas reencontrar vocês no Brasil, nesse ambiente, né, a família, amigos, enfim, ir ao Maracanã junto, reviver todas essas emoções, para mim foi uma grande onda, assim como também os Jogos Mundiais, que eu fui também aí no Brasil para ver os Jogos Mundiais da capoeira. Meu professor Perninha foi elevado a mestranda, foi super emocionante também, os alunos passando a corda para ele, uma cerimônia linda, mas essa onda passou. Agora minha onda, que eu sugiro que ninguém pode viver essa onda, eu tenho que sugerir uma onda que alguém possa viver. Então foi um filme que eu vi no avião, que eu gostei pra caramba, que é o Better Man, que é sobre a vida do Robbie Williams, cantor inglês, que foi pro topo das paradas. Ele era no Take That, acho que era Take That. Isso, Take That. Um grupinho tipo, né, New Kids on the Block e tal. E ele saiu, também fala um pouco disso, né? Ele era de um time, saiu para uma carreira individual e sempre na vida dele vindo o monstrinho do... Como é que é quando você acha que você não é tão bom? É do impostor, né? Síndrome do impostor. E aí a carreira, a vida dele, pessoal, claro, né? Essa galera acaba sendo metida para drogas e tal, sexo, rock and roll. E aí o grande inusitado do filme é que o personagem dele é um macaco. Então dá logo um pá! Me chamou muito a atenção do filme por isso, e aí eu vi o filme, a trama muito bonita e tal, até o fim da trama é muito linda. Eu sugiro pegar essa onda, muito boa. Beleza. Bom. Amarrem. Vai lá, Marcelo. Boa. Me despedindo aqui, lembrando das nossas redes sociais, dos nossos canais. Então, estamos no YouTube, do Mar ao Bar. Estamos no Spotify, do Mar ao Bar, onde você assiste e ouve os nossos episódios. Importantíssimo você se inscrever, coloca lá o sininho para tocar para novos episódios. Isso aqui é um adendo, hein? Curte, comenta, compartilha. Tá muito legal. A gente recebeu feedback do Marcelo, né, que alguns amigos estavam pedindo o episódio no Spotify. A gente teve um probleminha para subir no Spotify, então, o Spotify é bem legal também, porque você só ouve, tá ali no transporte, às vezes não pode assistir, você ouve. E estamos no Instagram do Mar ao Bar Oficial, é o único que é do Mar ao Bar Oficial, onde a gente coloca os cortes, coloca uma série de coisas lá para você curtir. E estamos também no TikTok, como do Mar ao Bar. Então, muito importante para a gente e para vocês. A gente já falou aqui, a gente não tem pretensão nenhuma e tal, parará, mas se acontecer vai ser ótimo. Mas então, se inscrevam, sigam, compartilhem, comentem. É muito legal aqui a gente poder chegar na hora da divisão de conta, ter coisa para falar, né, ter comentários das pessoas para a gente poder falar, porque isso enriquece aqui para nós, é legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado também desse episódio. Valeu, um abraço. Gente, obrigado pela audiência de sempre, pelo carinho, pela participação. Quem quiser espinafrar também, pode espinafrar.
tem que polarizar mesmo, não tem essa história, seus isentões, pode falar, desde que fale, né? Vai lá e mete o bedelho, tá? Mas obrigado, um abraço. É isso aí, gente. Se você chegou até esse ponto agora e não curtiu como o Marcelo no outro episódio tanto falou, curte aí, dá um último, vai, mais uma chance, vai. Põe aí, senta o dedo aí, curte. Isso aí, curte e depois sempre compartilha. Compartilha para quem você gosta e também para quem você não gosta, se você não gostou da gente. Senão eu vou começar a fazer igual o Bola aqui, o Bola do Pânico, ele tem um podcast com o Carioca, o Ticaracast, é difícil falar, que ele fala, se tu não curtir, se tu não comentar, não compartilhar, quando você abrir a porta vai ser atropelado pelo caminhão, vai cair um tijolo na tua cabeça. Que isso? A gente vai começar a fazer isso com você. Rogando praga. É isso aí, gente. Foi muito bom. E agora, dessa semana, vamos ter mais corte. Isso aí, gente. Até de repente.